Estamos aqui cheios de aparelhos, não reparem, mas estamos felizes de rever vocês. Tudo bem por aí? Como estão? Que silêncio não poder ouvi-los agora, né? Mas vamos começar então nosso momento de oração. Vamos estar nos colocando na presença do Pai, porque nós cremos que Ele tem muito a falar conosco nessa noite. Amém? Pai, queremos te agradecer por essa oportunidade que temos, mesmo por vídeo, Senhor Deus, de estar falando da Tua Palavra, Pai. Em nome de Jesus, que a nossa mente, Pai, nosso coração, eles possam estar cativos a Ti neste momento, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo possa estar nos tocando, falando conosco, Pai. No nome de Jesus. Amém. Vamos estar mais perto do Senhor, meditando sobre esse hino, que é tudo para Ele, tudo é por Ele. Amém? Pai, que também não devemos parar, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Galera, então, como nós temos sempre no nosso momento da célula, de saber como que foi nossa semana, como nós estamos, o que Deus tem compartilhado conosco, né, neste período, nós pedimos que vocês venham estar postando um vídeo, pode ser ou então somente um áudio para quem tiver dificuldade ou não quer, né, também, de estar falando como que está sendo esse momento, como que está sendo essa semana. Aí podem mandar no privado, mas nós gostaríamos que fosse também no grupo ali, porque nós queremos estar interagindo, porque estamos com saudades. Bem, o nosso relógio de oração nesse terceiro dia foi meditar sobre Joel 2:13, né? E a nossa oração foi sobre arrependimento como membro de uma família. Então veio lá toda a questão do arrependimento e do perdão, sobre a desonra aos pais, sobre a rebeldia, sobre a desobediência, sobre atitudes erradas que nós tomamos durante a nossa vida, sobre ser motivo de contenda, de discussão na família, enfim, tantas coisas que hoje foi um dia estritamente para a família, dos nossos relacionamentos com a família, né? De nós nos arrependermos sobre essas coisas. E coisas assim que a gente fez totalmente fora da direção de Deus. E o Senhor, Ele trouxe uma palavra muito forte. Porque se nós passamos o dia e vamos ainda mais um pedaço da noite orando por isso, mas Ele trouxe uma palavra sobre a restauração dos relacionamentos. Nós precisamos entender como é que nós vamos restaurar, o que nós vamos fazer, cada um no seu tempo, cada um na sua hora em que Deus está trabalhando na vida, mais de coração aberto, amadurecendo em Cristo. Então, a palavra que nós vamos trazer hoje, né, é sobre restauração, reconciliação, que está lá em 2 Coríntios 5:18. Que fala assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Bem, aí nós já percebemos assim que a palavra, ela foi bem clara. Quando nós aceitamos a Cristo, quando nós reconhecemos Ele, né, como nosso Salvador, nós já recebemos por meio dele o ministério da reconciliação, né? E o primeiro mandamento dele é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, necessariamente, começa por nós a restauração. Ou melhor, os primeiros passos para a restauração tem que começar por nós, porque nós nos reconciliamos, né, com Deus através de Jesus Cristo. Precisamos de demonstrar aos outros esse amor que recebemos de Deus. Temos que demonstrar que nós nos importamos com os outros, que temos que levar esse nome de Jesus Cristo que transforma todas as coisas. Então, muitas vezes a gente quer fazer, entende, sabe, mas quer falar o que vem de nós. E o que vem de nós não é bom. Por isso que nós precisamos da orientação do Senhor. E a nossa família é o primeiro lugar
onde nós devemos exercitar esse ministério da reconciliação. A família será o nosso estágio probatório. Se eu não amar os meus, como amarei os demais irmãos? E a gente sempre tem disso, nós estava aqui conversando antes, né, que o nosso testemunho ele fala mais forte. Então eu tô lá dizendo pro irmão que eu perdoo, que eu entendo, mas eu não entendo aqui dentro de casa. E foi bem forte com a gente essa ministração hoje. Verdade. Pegou primeiro em nós, assim. Por isso que eu amo o Senhor, porque Ele primeiro trabalha em nós para depois a gente poder falar para os demais, né? Então nós precisamos promover a paz. Isso não significa evitar conflitos, né? Olha para Jesus. Quantos conflitos Jesus causou no tempo que ele esteve na terra, né? Quantos, mas ele era um pacificador. Ele sempre procurava a direção do Pai. E é assim que nós temos que fazer. Nós precisamos buscar a direção de Deus para esses dias, principalmente esse período que a gente está vivendo. E assim nós temos que fazer. Falar com Deus, né? Se nós temos um problema com uma pessoa da nossa família, estamos aqui, estritamente hoje falando da nossa família. As pessoas que nós temos como família de sangue, tá? Porque isso, quanto mais nós melhorarmos o nosso relacionamento em casa, é um reflexo que vai ser na igreja, vai ser no nosso trabalho, vai ser na nossa vizinhança, porque Deus, nós estamos permitindo que o Espírito Santo trabalhe em nós. Então, falar com Deus antes de falar com a pessoa. E às vezes a gente já toma para si a causa e já quer falar, já quer dizer alguma coisa do nosso pensamento. Não! Conta para Deus qual é o teu problema, as tuas frustrações, diga o que tu sente. Diga para Ele que aquilo que a gente diz, eu não fiz nada, por que tá assim? É falar a verdade, é comentar, é falar com Deus. Porque ninguém vai entender as nossas necessidades e ninguém na face da terra vai suprir as nossas necessidades. Porque nós somos pessoas, nós somos falhas, né? É só Deus sim, porque Ele nos criou, Ele sabe lá do mais íntimo do nosso coração. Então a gente diz, a gente pode não estar vendo determinadas coisas, mas Deus está vendo, é uma brincadeira que a gente faz, mas realmente Deus está vendo e Ele conhece o nosso coração. E o nosso problema, antes de às vezes de falar com a pessoa, é a falação, o tititi pela volta, né? Com quem não precisa saber, né? E aí é aquele telefone sem fio, tu fala A, quando tá lá no 10º já tá no C e no D e tu falou o A. Então, antes de falar com a pessoa, fale com Deus, peça a direção. Ele vai dar a direção correta e obedeça, né? Porque o que nós temos para falar aqui não é nada fácil, mas é o que nós temos que cumprir para restaurar os nossos relacionamentos, porque nós tomamos uma posição diante do Senhor. E se é para nós vivermos o que Ele está mandando, então vamos lá. Né? Até porque Ele prepara um tempo onde a pessoa que precisa também liberar o perdão, ela também libera. Porque a gente vai, às vezes, no nosso tempo que a gente determina, a gente fala que é o tempo determinado do Pai. E daí, em vez de a gente resolver um conflito, a gente vai estar causando mais um. Então, a pessoa não vai te perdoar, ela vai ficar mais braba contigo e daqui a um pouco tu também já ficou irritada com a atitude que ela teve. E quando flui o tempo certo, foi o que aconteceu conosco antes da célula também, sobre nossas conversas que a gente teve. Deus preparou um tempo para a gente conversar alguns assuntos aqui, nós como líderes da célula, para estarmos nos alinhando. E fluiu, nós nem marcamos disso acontecer. A mesma coisa vai ser com vocês. Quando vocês tiverem que estar falando, alinhando alguma coisa com o irmão, Deus ele vai fazer fluir esse tempo e daqui um pouco o assunto vai acontecer de outra forma, não vai chegar já dando no meio, né, com os dois, dando a morte, que nem a gente fala como jovem, né? E é bem o contrário. É verdade. Bem o contrário. Então, assim, a primeira coisa, para ver uma restauração de relacionamento, uma reconciliação, tome sempre a iniciativa. Então, aquela frase, mas não, eu que fiz, cai por terra. Tome você sempre a iniciativa. Lembre-se que você orou, que é um filho de Deus, então dê o primeiro passo. Não espere tempo, e isso só aprofundará
os ressentimentos, as mágoas. Em Mateus 18:15, Fala assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Só vocês dois, não precisa ter mais pessoas. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. E até porque tu ataca o problema antes que ele cresça mais, né? Porque se começa fala daqui, fala dali para um e para outro, no fim Aumenta, né? só dá vazão ao crescimento, só aumenta ele. então isso assim, ó, essa falta de conversa, essa falta de clareza, essa falta de diálogo, assim, ó, atrapalha muito. Porque cada um fica guardando o seu pensar, o seu conhecimento, as suas coisas, e não traz as claras. E nós só crescemos quando aprendemos uns com os outros. Vocês vão ver mais adiante lá o que o Senhor fala disso. Ele quer unidade, ele não quer uniformidade nas coisas. Então, nós somos diferentes andando em unidade. Segundo passo, então, para encerrar ali, Deus espera que você dê o primeiro passo para a reconciliação. Segunda parte, demonstre compaixão pelo sentimento dos outros. Nós vivemos um tempo que nós queremos falar muito. A pessoa diz assim, hoje tive uma dor de cabeça, tu não sabe como foi a minha. A outra diz, eu tive um problema, tu não sabe como, a gente já ataca, porque é uma necessidade de falar. Mas o Senhor deu uma boca e 2 ouvidos, né? Isso vocês estão cansados de ouvir. Então, ouça com atenção, não despreze o sentimento das outras pessoas. Olha o que diz lá em Filipenses 2:4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então, assim, demonstrar compaixão pelo sentimento dos outros não é buscar a solução, tá? É ouvir com atenção. Não procure justificar quem errou, quem não errou. É ouvir o outro lado, né? É não acusar, é saber. Quando ouvimos o que os outros estamos dizendo, quando ouvimos os outros, estamos dizendo a tua opinião, valorizo a tua opinião. Eu me preocupo com o nosso relacionamento, você é importante para mim. Então, quando a gente está ouvindo o que a pessoa está dizendo para nós, nós estamos declarando a nossa preocupação por ela. Mas muitas vezes não é fácil ouvir o outro lado. Principalmente quando são inverdades, que a gente se sente o prejudicado, a gente já quer falar, já quer se defender. Não é assim que funciona, né? Mas foi o que Cristo fez para nos salvar. Suportou uma fúria infundada e maliciosa. E não buscou a sua própria satisfação. Morreu na cruz. Pense no sacrifício, toda a história de Cristo, quanta calúnia, quantas inverdades. Mas ele não buscou a satisfação dele próprio, provar que ele era o rei, que ele era o filho de Deus, que ele era o todo-poderoso. Ele aceitou aquilo e ele venceu a morte, né? A terceira coisa, confesse a sua parte num conflito. Um conflito, ele nunca começa com uma parte só. Todos têm a participação. Admita humildemente os seus erros. Muitas vezes nós temos um ponto cego, a gente fica cego, é eu que estou certa, é eu que faço. Então, além de orar muito a Deus, para Deus assim nos dar essa liberdade, nós precisamos auxílio de uma terceira pessoa, que possa ver de fora a situação, orar junto conosco e nos dar a direção. Não é aquilo, falei, já respondeu, coisa. Não. Uma pessoa certa, uma pessoa de Deus que vai orar e depois vai nos trazer uma resposta. Então, a confissão dos pecados é uma ferramenta poderosa para a reconciliação. Então, quando nós confessamos, né, que a outra pessoa, né, que a gente tem problemas, quando nós confessamos a nossa parte, isso assim arrebenta com o jugo, né? Não dê desculpa apenas, confesse sinceramente qualquer participação que tenha no conflito.
Aceite a responsabilidade e peça perdão. Não é que ele faz de conta, ai, tal, aí eu também errei. Não! Faz uma conversa séria, uma conversa honesta, te expõe, né? A quarta parte, invista contra o problema, não contra a pessoa. Está em Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, assim, quando nós vamos brandamente, isso é um esforço, ninguém está dizendo que é fácil. Nós precisamos muito do Espírito Santo junto conosco, nós precisamos que ele nos ajude, nós precisamos ser maleáveis, trabalhados por ele, né? Então, nunca invista contra o problema, já chegando acusando a pessoa, né? Não vá contra a pessoa, invista contra o problema. Então, é como a Marília falou ali, vá com uma palavra branda, né? Não identifique a culpa, quem é o culpado. Isso aí é uma das coisas que mata uma conversa, mata um diálogo, mata um relacionamento, porque a gente fica discutindo de ambos os lados e nenhum sai vitorioso, nós saímos ambos os lados perdendo e não há uma reconciliação de fato. Por isso que muitos casamentos são desfeitos, muitas inimizades entre as famílias, muita inimizade entre irmãos de sangue, né? Entre pai e mãe, pai e filho, enfim, isso gera muita inimizade. E nós precisamos exterminar com isso. Então, use cuidadosamente as palavras. A maneira de falar é tão importante quanto o que se fala, né? Então, assim, isso eu tenho vivido muito, porque às vezes até eu tô falando uma coisa boa, mas é o meu tom de falar. Então, não adianta eu dizer, eu te amo, né? Tá bom. Não, tá bom, que lindo, né? Então, o modo de nós falar é tão importante quanto a palavra. Lá em Provérbios 16:21 diz assim: O sábio de coração é chamado entendido, e a doçura de lábios aumentará o saber. Então, conforme tu falou, conforme o tom tu te expressa, que nem o italiano. O italiano, ele conversa gesticulando. Então, é uma maneira da gente se expressar, né? Então, assim, irritar as pessoas, acusá-las jamais funciona e a gente acusa. E a gente irrita. Então, uma conversa para uma restauração e uma reconciliação é muito diferente de uma fala acusatória. Lá em Efésios 4:29 diz assim a palavra do Senhor: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, né? Tenha sempre boas palavras. Ultimamente, sim, a gente tem ouvido cada coisa, né? Ao invés de edificar crentes, cristãos, assim, agora eu estava comentando isso aqui também, assim, nós estamos numa linha tênue entre a razão e a fé. A razão, vamos cumprir tudo que as autoridades estão falando, temos aí reportagens, dados, né, sobre o coronavírus, tudo, mas nós temos a fé. Nós também precisamos ativar essa fé, né? Então, nós temos que ter boas palavras com as pessoas. Hoje discutir, é isso aí mesmo, tu tem razão. Não, calma, vamos ter boas palavras, tá? A quinta parte, coopere tanto quanto for possível. Para haver paz e restauração, tem um preço. Então, não é assim, eu me restaurar, eu ficar de bem com uma pessoa, fazer as pazes. Muitas vezes, na maioria das vezes, custa o nosso orgulho e o nosso egoísmo, né? Graças a Deus. Mas pelo bem de todos, chegue a um acordo. Vamos nos adaptar aos outros. Mostre a preferência pelas necessidades, né? Então, assim, é como tem sido sempre pregado, né?
é o Senhor sobre todas as coisas e o meu próximo. Vamos nos adaptarmos às pessoas, às dificuldades delas, ao que elas sentem, mas vamos ajudá-las a crescer. É como a gente diz aqui na célula. A gente dá a sacolinha da ação social, né? Graças a Deus, bem fácil. Mas não vamos deixar ela ficar no estágio de ficar sempre recebendo. Nós vamos orar, nós vamos ensinar, nós vamos ajudar ela a levar um currículo, a ela procurar um emprego para ela vencer e se tornar uma cooperadora da obra também. Então, é isso que nós temos que fazer. Adaptar-se às pessoas. Saber que cada um tem um jeito, que nós somos diferentes, graças a Deus. Muitas vezes falamos aqui na célula que nós não somos minions, tudo redondinho, ou com 2 olhinhos, ou com um elinho só, né? Então, é isso. Uns mais calmos, uns mais agitados, né? Uns mais sérios, uns mais risonhos, e isso nos completa, isso faz um grupo bem. Em Mateus 5:9 diz assim: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, assim, ó, 6º item, enfatize a reconciliação, não a solução. Porque a gente já chega assim, peraí que eu tenho uma solução. Não. Reconciliação tem a ver com os relacionamentos. Então, eu vou me reconciliar, eu vou ver o que eu posso mudar no relacionamento com aquela pessoa. Eu vou me adaptar, me esforçar, orar ao Senhor, buscar um conselho de alguém sábio, né? Que tenha também boas palavras para que a gente possa crescer, para reverter aquele relacionamento. E a solução, ela tem a ver com o problema. Então, não adianta, se nós formos já solucionar, nós não vamos. Quando focamos na reconciliação, muitas vezes o problema até se torna irrelevante. A gente às vezes olha assim, quantas vezes que já deu quando a gente fez as famosas pazes, né? Nossa, do que a gente estava, né, brigando, o que a gente estava discutindo, uma coisa irrelevante, né? Então, muitas vezes nós temos pensamentos, gostos e maneiras diferentes de agir, de pensar. Deus espera unidade e não uniformidade. Podemos andar de braços dados sem concordar em tudo. Eu tô aqui, ó, abraçada na Marília e no Pedro, mas eu não gosto de azul. Só estou eu de azul. Né? Tô aqui com o Pedro abraçadinho, mas eu não gosto do perfume dele. Não, mentira, eu gosto. É só para citar um exemplo. Até se acostumou já me acostumei, né? Então, assim, ó, então, por isso, busca a solução juntos, em paz. Vamos aprender a conversar, a trazer às claras as coisas, e isso vem de Deus, não vem de nós, porque nós somos seres egoístas, nós somos seres assim que, isso assim, ó, eu disse, eu tava cotoca quando veio essa palavra aqui, ó, partir os bracinhos, que a gente acha assim, né, que é o Espírito Santo, que já vai mudar, que já vai fazer, que a gente falando acontece, não acontece. Nós temos só que levar a paz, ser um pacificador. E temos que entender que cada pessoa tem seu tempo. Nós estamos no mesmo processo, porém em fases diferentes, né? Então, nós temos que aprender a respeitar isso, porque eu tô há 16 anos na igreja, tá? E de 16 anos, nos 8 últimos são os que Deus realmente, eu tenho permitido ele trabalhar na minha vida. Então, a gente às vezes quer que as pessoas cresçam no mesmo tempo que a gente cresce, né? Então, nós temos que ter o discernimento, né? O espírito de moderação, conforme a Bíblia fala, né? Amém. Então, vamos repetir Mateus 5:9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Amém. Amém. Eu tô tentando aqui abrir 2 caixinhas. 2 caixinhas, né? Mas eu aqui com uma mídia. Então, né, perdoe assim, mas ó, até acho que nós já estamos bem falando aqui com as mídias, né? Mas brincadeiras à parte, é isso aí, vamos ser pacificadores, vamos ouvir o Senhor. Nós já temos dentro de nós o
Espírito Santo, que ele tem trabalhado, né? O Espírito do Ministério da Reconciliação. Vamos dar o primeiro passo. Vamos demonstrar compaixão pelo problema dos outros. Vamos confessar a nossa parte no conflito. Vamos investir contra o problema, não contra a pessoa. Coopere tanto quanto possível. Enfatize a reconciliação, não a solução. E vamos focar. Vamos restaurar a nossa família. Vamos buscar em Deus. É um tempo propício para isso. Família é projeto de Deus. Vamos amar os nossos, vamos entender os nossos. Por isso, vamos pensar, né? Com quem nós precisamos, faltava agora a palavra, sem restrição. Com quem que nós temos que nos reconciliar? Com quem que nós temos que pedir perdão, falar, gente. Falar, o inimigo ele tem posto mordaça na nossa boca. Em um tempo de tanta liberdade, mas a liberdade para falar tantas outras coisas e não diálogos honestos, sinceros, para que o amor brote em nosso coração. Por isso, restaure seus relacionamentos, não perca tempo. Ore a Deus, peça perdão à pessoa ou às pessoas, peça que Ele lhe mostre. Seja um pacificador, um discípulo maduro de Jesus Cristo, para esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Senhor, diante da Tua palavra que foi explanada aqui, Senhor, que haja, Senhor, uma restauração, Senhor, conforme foi pregado, Senhor, conforme foi falado, Senhor. E, Senhor, que venha a ser tocado, Senhor, vidas venham a ser tocadas hoje, Senhor. Amém. E que haja o Teu perdão, Senhor. Sim, que não o julgamento, mas o Teu perdão, Senhor. O Teu trabalhar na vida de cada um, Senhor. Deus, e que venha, Senhor, abençoar a cada um que vai ouvir esta palavra, Senhor, e que vidas sejam alcançadas, Senhor. Vidas sejam alcançadas fora da célula também, Senhor. Que seja, Senhor, o Teu trabalhar, Senhor. Não esperamos nada em troca, Senhor. Esperamos somente, Senhor, o Teu trabalhar, Senhor, o Teu amor, Senhor. Que o Teu amor alcance vidas, Senhor. E que venha tirar, Senhor, toda a soberba, Senhor. Todo o entrave, Senhor. Deus, que venha, Senhor, haver diálogo, Senhor, entre as famílias, Senhor, e que venha, Senhor, que venha a ser explanado, Senhor, aquilo que precisa ser mudado, Senhor, no nome de Jesus, que haja restauração, Senhor, que seja o Teu trabalhar na vida de cada um, Senhor, que venha, Senhor, vida nova, Senhor, Deus, que venha ser o Teu trabalhar, Senhor, no nome de Jesus, amém, Jesus. Glória. Então, galera, não vamos esquecer de estar fazendo o videozinho, né? De estar postando, então, no grupo ou no privado para Cris, para mim e para o Pedro. Deus abençoe. Não esqueça da doação dos alimentos, itens de higiene e limpeza, seus dízimos e as ofertas. Se alguém tiver dificuldade, fala com a gente no privado, tá? Que a gente está indo buscar, vamos cumprir. Enfrentar esse tempo olhando para o céu, que de lá virá todo o nosso maná. Amém? Beijo.